casa, paz com todos. Vocês estão felizes? Glória a Deus. As crianças estão felizes, porque esse é o momento preferido delas, né? Estão indo para ter o momento de adoração a Deus também, preparado para eles. Essa é mais uma noite que o Senhor preparou para nós, para estarmos aqui reunidos com um propósito: louvar e engrandecer o nome do Senhor. Você veio com esse propósito nessa noite? Você veio com esse propósito de entregar tudo que você tem ao Senhor? Ou é só mais uma noite em que você agendou na sua semana? Qual que é o propósito, o real propósito? Você já parou para pensar? Nós estamos numa série, queridos. Essa série fala de santidade. Mas é uma série que nós estamos, ao longo dessa série, buscando respostas na palavra do Senhor para responder essa pergunta. Santidade, mas para que santidade? Numa vida em que a gente é tão pressionada pelo mundo, pela nossa carne, por esse país que pressiona a gente tanto, né? Tantas coisas. Mas essa é mais uma noite em que o Senhor preparou para nós, para que juntos nós encontremos mais respostas na palavra de Deus, para agregarmos aí no que Deus já tem falado conosco ao longo dos nossos finais de semana. Mas antes de entrar na palavra, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de orar juntamente com a igreja. Talvez você tenha alguém na sua família, talvez é você mesmo que está necessitando de uma oração, por estar passando por uma enfermidade, por alguma luta, alguma dificuldade, seja ela qual for. Nós vamos interceder todos juntos neste momento. Mas antes de intercedermos uns pelos outros, a Bíblia falamos em compaixão, né, algumas semanas atrás, em intercedermos uns pelos outros também. E nós temos alguns dos nossos irmãos, nós temos pessoas aqui do nosso convívio que necessitam de oração, necessitam de um clamor, de uma intercessão profunda de nós. Nós temos ali em Port Charlotte alguns irmãos que estão passando por vales na área física, de saúde. Talvez você conheça alguém também que esteja passando por problemas de saúde. Nessa oração nós vamos lembrar de algumas pessoas e você pode aí também se lembrar, ou se você quiser colocar a mão no seu coração, talvez é para você mesmo. E nós vamos fazer essa oração. Nós temos em todas as mesas que nós nos assentamos, em todos os dias, no momento de oração, nós intercedemos por algumas pessoas, e eu quero agregar aqui pessoas. Nós temos, guarda esse nome aí na sua lista de oração, nós temos o Fausto, de Porto Charlotte, que necessita muito das nossas orações. Nós temos Luciana, também, de Porto Charlotte, que necessita muito das nossas orações. Nós temos o Oscar, que está se recuperando de uma cirurgia que foi muito invasiva no seu corpo, que necessita das nossas orações para que a restauração venha completa no seu corpo. Nós temos a nossa pastora, que acabou de sair do hospital por essa semana, devido a uma intervenção cirúrgica. E se você lembra de mais alguém, vamos interceder neste momento? Vamos fechar os nossos olhos e clamar pelos nossos irmãos necessitados? Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na posição de intercessores, Pai. Nós intercedemos, Pai, pelos nossos irmãos que estão, de alguma forma, sendo atacados por um momento ou por outro, Pai,
pode ser que passe pelas suas lembranças aquilo que a medicina já tentou intervir, mas nós sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Ti, e nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor entre com uma provisão, o Senhor entre, Pai, com uma intervenção, Senhor, na vida dos Teus filhos que necessitam de Ti, na sua saúde, Pai. Vai com cura, Senhor, até onde cada um estiver nesta noite, Senhor, restaurando a sua saúde, trazendo, Pai, a paz que excede todo o entendimento, mesmo passando pelo mais profundo vale, nós sabemos que quando essa paz chega, não há enfermidade, não há problemas nesta vida que nos tiram de caminhar no propósito que o Senhor nos colocou para caminharmos. Senhor, alcança as vidas necessitadas por Ti. Talvez nesta noite aqui, Senhor, nós temos pessoas necessitadas de uma intervenção, Senhor, na sua saúde. Senhor, nós clamamos que o Senhor venha, Pai, e intervenha, Senhor, nas nossas vidas, com os nossos irmãos, que nós possamos, Pai, nos próximos dias, testemunhar de grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, de milagres. Nós já podemos testemunhar de alguns milagres que o Senhor já fez, mas continua, Senhor, fazendo a boa obra que o Senhor já começou, que nós possamos estar aqui, Senhor, celebrando nos próximos dias a vitória que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas lutas. É o que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos testemunhado de milagres do Senhor. Além de podermos testemunhar na nossa vida, na nossa família, pessoas estão testemunhando de câncer regredindo. Vale um amém, queridos? É isso que vocês estão ouvindo. Nós já ouvimos testemunho de câncer regredindo, recuperações milagrosas que o Senhor tem feito na vida do povo. E é só clamar, é só interceder. E juntos nós vamos continuar nessa batalha espiritual, porque não é nada mais do que uma batalha espiritual. Todos esses ataques na nossa saúde, todos esses levantes do inferno para derrubar-nos, para tirar-nos do nosso propósito, daquilo que Deus colocou para que nós façamos. Amém, queridos? Nós estamos na nossa série Santidade. Você já tem respostas para essa pergunta? Você já tem aí no seu caderninho de respostas? Você já tem no seu coração perguntas respondidas? Santidade para quê? Se alguém chegar na sua vida em algum determinado momento do seu dia e falar assim: meu, por que você anda em santidade? Por que você se parece com um santo? Por quê? Santidade para quê? O que você responderia? Você já tem respostas? Nessa noite nós vamos encontrar mais umas na palavra de Deus, mais umas respostas na palavra de Deus, que vai agregar aí, vai fortalecer mais a sua vida, tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero refletir com vocês Romanos capítulo 7, versos 15 até o 25. Vamos começar a responder essas perguntas na palavra de Deus com que Paulo nos ensina, queridos. Romanos 7, capítulo 7, versículos 15 a 25. Paulo começa esse texto dizendo assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo. Paulo, queridos, grande apóstolo, esse mesmo que tem nos ensinado profundezas do céu, do reino, está dizendo algo aqui na palavra de Deus assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa.
Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Queridos, o contexto dessa passagem de Romanos capítulo 7, o contexto aqui, Paulo ele está descrevendo e ele está entrando nos mínimos detalhes de um conflito espiritual. Paulo ele está abordando aqui sobre uma batalha, sobre uma guerra interna que eu e você enfrentamos. Todos nós enfrentamos essa batalha entre a nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus com a velha natureza do pecado. Ele fala aqui, Paulo está falando de uma constante luta, de uma batalha para fazer o bem, mas que tendenciamos às vezes ou insistentemente a cair em fazer o mal. É um conflito, queridos, que nós temos entre aplicar tudo que nós temos aprendido, colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado através das Escrituras, e nós desejamos, nós queremos, do fundo do nosso coração, colocar tudo isso em prática. Mas, na realidade, queridos, nós nos deparamos aqui com uma barreira que para muitos de nós parece quase que intransponível. Parece uma barreira que, ao mesmo tempo, é intransponível a gente se manter fazendo as coisas que o Espírito deseja que você faça. E a gente não consegue avançar. É um conflito. Nessa série de perguntas, nessa série Santidade, nós temos uma pergunta e já formulamos uma série de respostas, mas aqui ainda nessa introdução, eu quero já te dar uma resposta para essa pergunta. Santidade, para quê? Para que santidade? E a primeira resposta que eu te dou nessa noite, já anota aí, que para vencermos esse processo de santificação, para caminharmos em santidade, para vivermos em santidade, para quê? Para vencermos um conflito interno. Respondida uma pergunta, eu quero te lançar outra pergunta. Eu já te pergunto, já aconteceu com você, em algum momento do seu dia, talvez você, num determinado momento, você perceber que estava fazendo justamente aquilo que você não queria fazer? Já aconteceu isso com você? De você identificar e falar assim, meu Deus, eu não queria fazer isso. Mas e agora? Já fiz. Você já se sentiu como Paulo, numa situação onde, embora você quisesse fazer da maneira certa, a coisa certa, do jeito certo, mas a atitude ou a palavra que saiu foi completamente oposta
aquilo que você desejava falar? Vou te dar um exemplo. Talvez eu levante pela manhã, eu faço o meu devocional, eu saio para o trabalho disposto a, hoje eu não vou falar nenhuma palavra torpe. Hoje eu vou permanecer no meu dia sendo mais longânimo. Hoje eu vou exercer todo o fruto do Espírito que eu sei que habita em mim. Então eu vou dominar mais a minha carne, eu vou ser mais longânimo, eu vou ter o meu temperamento sobre o controle do Espírito Santo. Vou para o meu dia alimentado, porque eu fiz o meu devocional, orei, consagrei o meu dia e fui. Querendo fazer o bem, querendo fazer as coisas certas, mas ao longo do dia acaba que eu não consigo cumprir todo aquele bem que eu desejei fazer logo de manhã. Eu acabo fazendo aquilo que eu não desejava fazer. Essa é uma realidade, queridos, que todos nós enfrentamos. Ou, se você está num nível espiritual, numa maturidade assim como alguém que está forte espiritualmente, se mantenha de pé, porque é uma batalha espiritual que está a todo tempo tentando te derrubar. Essa é uma realidade nossa. Todos nós já experimentamos isso. Nós até podemos nos frustrar conosco mesmo, ao chegar no final do dia e nós olharmos para a nossa caminhada daquele dia, né? Nós queremos ser melhores, nós queremos agradar a Deus, mas frequentemente nos deparamos com o nosso próprio fracasso. No final do dia, parece que há uma força lutando dentro de nós, parece que há uma força que me puxa na direção oposta ao que nós sabemos que é o certo a se fazer. Esse é o panorama de Romanos 7. Esse é o conflito que Paulo está nos relatando em Romanos 7. Ele diz: porque não faço o bem que eu quero. Ninguém deseja sair de manhã querendo passar com o carro por cima do irmão. Ninguém deseja sair de manhã fazer o mal. Mas o bem que eu quero, Paulo está dizendo, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é o conflito. Eu, você, todos nós, queridos, nós podemos nos identificar com essa palavra de Romanos 7. Somos cristãos. Nós estamos buscando a santidade. Santidade é um estado, como muito bem foi falado no final de semana anterior, é um estado, mas nós estamos num processo de santificação para alcançarmos um estado de santidade. Nós queremos, muitas vezes, fazer o que o nosso espírito deseja que façamos, mas acabamos fazendo algo que o nosso espírito não deseja que nós façamos. Paulo ele está descrevendo aqui de uma forma muito vívida, muito pessoal, a luta que está ocorrendo diariamente na vida dos cristãos. O desejo de fazer o bem, mas a contínua tendência a pecar, a fazer o que é mal. E o primeiro ponto que eu quero destacar, queridos, nesta mensagem é que há uma luta interna. Há um conflito do eu quero, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. Essa frase fala diretamente sobre o desejo sincero, queridos, de agradar a Deus, de viver de forma reta, de viver de forma que cumprimos os princípios bíblicos, tudo aquilo que nós aprendemos que é correto se fazer numa vida de testemunho de fé. Mas há uma luta constante com os desejos da carne, que nos trazem tentações. É um conflito, queridos. O conflito do querer versus o fazer. Há uma diferença entre desejo e ação.
E aqui é importante, queridos, destacar que Paulo não está dizendo que ele não desejava fazer o bem. Ao contrário, ele está expressando aqui o forte desejo de agradar a Deus. No entanto, a ação não corresponde ao desejo. Isso mostra que, apesar da vontade de fazermos o que é certo, a pessoa ainda se vê, todos nós nos vemos incapazes de agir conforme o que queremos fazer de verdade. Paulo, queridos, nós estamos falando do grande apóstolo, aquele que foi levantado por Deus para pregar aos gentios, também enfrentava essa luta. Ele diz: o bem que eu quero fazer, Paulo está dizendo que não consegue fazer, e o mal que ele não quer fazer, o mal que ele odeia, é esse que ele acaba fazendo. Vocês conseguem imaginar Paulo falando isso para a igreja? Vocês conseguem imaginar Paulo, o nosso grande apóstolo, dizendo algo de um conflito pessoal? Mas por que ele está dizendo isso? Ele está fazendo aqui uma confissão da sua própria luta, de uma luta interna, de um conflito que ele vive diariamente. Paulo não está falando de algo distante ou inacessível, ele está compartilhando uma luta que é muito comum. Ele sabe o que é o certo, mas faz o errado. Ele deseja fazer o certo, mas no final ele faz o que não é bom aos olhos de Deus. Dentro de nós há um impulso para fazer o mal. Paulo não está fazendo aqui uma observação filosófica. Paulo em nenhum momento aqui ele está filosofando com os romanos, mas Paulo ele está expressando uma experiência viva, compartilhada por todos nós, compartilhada por você, por mim. Paulo, mesmo sendo um homem, queridos, cheio do Espírito Santo, sendo um apóstolo levantado pelo próprio Jesus, ele experimentava um conflito profundo dentro de si. Ele queria agradar a Deus, viver segundo a sua vontade, mas por mais que se esforçasse ainda, ele caía em erros, em atitudes que não agradavam a Deus. Isso nos ensina algo muito importante, queridos. Nós não somos perfeitos. E por mais que cristãos, como somos, nós desejamos fazer a vontade de Deus, a realidade da nossa luta contra o pecado é inegável. Ninguém pode negar a nossa luta diária contra o pecado. A velha natureza que ainda habita em nós nos puxa diariamente para longe de Deus. Nos leva a agir contra a nossa própria vontade em muitos momentos particulares da vida de cada um. Isso é muito difícil de nós aceitarmos. Não é difícil de você aceitar como um cristão que busca a santificação diariamente, que lê a palavra de Deus, que ora, que está fazendo o plano diário da Bíblia, está lendo a palavra de Deus. Não é algo muito difícil de aceitar que o pecado vem à porta, muitas vezes, e inevitavelmente, muitas vezes, nós cedemos. Não é uma realidade de muitos de nós cristãos, é difícil de aceitar, queridos, mas existem duas leis trabalhando e lutando dentro de mim. Há duas leis querendo cada qual sair vitoriosa, cada qual querendo se levantar diariamente e falar: eu venci. No final do dia, uma das duas leis se sente vitorioso nas nossas vidas. No final do dia, ou o Espírito Santo, ele se levanta e fala: eu saí vitorioso hoje. Ou meu filho. A outra lei, que no final do dia você pode chegar e refletir e falar assim: hoje a minha carne venceu. Hoje eu perdi para a minha boca, perdi para os meus olhos, perdi para o meu pensamento, perdi para o meu andar, eu perdi para tantas coisas. É difícil de aceitar isso às vezes, não é?
É assim que o cristão vive, queridos. Essa é a nossa realidade. Nós temos duas leis, uma que puxa para um lado e outra que puxa para o outro lado. E Paulo chega a uma conclusão assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Uma confissão de Paulo aqui. Quantas vezes eu e você nos sentimos assim? Eu vou consagrar a minha vida, eu vou jejuar. Hoje eu vou abster-se do meu café da manhã preferido para consagrar. Hoje eu vou entregar o que é mais precioso para a minha saúde. Chega no final do dia, você acabou tomando 3, 4 copos de café. Tomou Coca-Cola, que tem mais cafeína que a Coca, que o café. Porque é uma batalha. Quando você se levanta para fazer algo para fortalecer o seu espírito, automaticamente dentro de você, algo se levanta também para te derrubar, nas suas vontades, nos seus desejos. Eu vou para a casa de Deus hoje, sábado, ninguém me incomoda, eu vou chegar cedo, não vou me atrasar para o culto hoje, vou chegar cedo, ninguém me incomoda, vou adorar a Deus, vou erguer as minhas mãos, vou entregar tudo que eu tenho para Deus nessa noite. Talvez nem no horário você conseguiu chegar. Talvez você já atualizou o seu Facebook, o seu Instagram, já mandou mensagem. Talvez você ainda resolveu algumas questões que o seu dia de trabalho não foi possível resolver ainda. Talvez você já está com a mente lá na segunda-feira, no qual o projeto que você precisa dar continuidade. Talvez nós já fizemos tudo aqui dentro dessa casa, hoje, menos adorar completamente ao nosso Senhor. É uma lei, queridos, é uma lei que luta dentro de nós, e isso se traduz em pequenas ações diárias no nosso cotidiano, no dia a dia. Um cristão pode desejar ser mais paciente, maduro, responsável, mas ele se vê rapidamente se frustrando e impaciente com situações do cotidiano. Se a gente olhar para o fruto do Espírito, a gente tem ali a longanimidade, domínio próprio, muitas coisas que nos momentos cruciais da nossa vida nós acabamos cedendo para ações da nossa carne. Só que, queridos, essas ações, elas não nos definem. Pecados não nos definem. As falhas não significam que você não ama a Deus. Essas falhas não significam que não amamos a Deus, mas elas refletem uma luta contra o pecado que está muito presente nas nossas vidas. É uma realidade espiritual nas nossas vidas. Mas e aí? Pesado, né? O que a gente faz? O que a gente faz nesse cenário? Porque nós ouvimos aqui que nós não podemos usar o pecado como uma desculpa para continuar vivendo de maneira errada. Contudo, queridos, nós precisamos entender que a nossa identidade em Cristo é mais forte que o pecado que ainda habita dentro de nós. Eu quero ver com vocês outro texto que vai acrescentar algo poderoso para as nossas vidas. Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 18. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo está dizendo, aquele que nos apresentou um conflito pessoal no qual ele estava vivendo, algo que intimamente ele escreve de algo que ele estava vivendo na sua vida. Agora em Gálatas, aos Gálatas, ele diz o seguinte: por isso, o mesmo apóstolo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que é um doce engano
Querido, meu amado irmão e irmã, doce engano se você acha que você está no controle das suas ações. Eu fiz isso porque eu quero. Eu fiz isso porque eu nasci assim. Eu fiz isso porque eu aprendi assim. Eu faço porque eu tenho entendimento dessa situação, então eu domino as minhas ações. Doce engano, queridos. Doce engano. Se algo que você identifica na sua vida, que deu ruim, que você cedeu para a carne, teve um vitorioso na sua vida no final do dia. Se algo que você venceu os desafios, venceu a carne, venceu os desejos, venceu as ações que são frutos da carne, o espírito saiu vencedor. Ou é a carne que está no controle, ou é o espírito que está no controle. Aonde que está o controle na sua mão? Ou é o espírito que sai vencedor, ou é a carne que está vencendo nas suas ações. Não é você que está no controle. As suas ações, as suas reações, os seus pensamentos, os seus desejos, ou é o Espírito Santo que está dominando, ou é a sua carne que está falando mais alto. Olha o verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nessa passagem, queridos, o apóstolo Paulo, ele está trazendo um contraste de uma vida que é guiada pelo Espírito Santo com uma vida que está sobre o domínio da lei de Moisés. É isso que está trazendo nesse texto. Lembram da lei de Moisés? Todos lembram da lei de Moisés? Não isso, não aquilo, não aquele outro. Lembram de todos? Uma delas, não terás outros deuses diante de mim, porque só Deus, o Senhor, deve ser adorado. Mas insistentemente nós criamos outros deuses que substituem a nossa adoração, que só a Ele deve receber. Falamos em algumas das nossas séries que muitas vezes um filho nosso é um Deus que substitui essa adoração. Muitas vezes é o nosso trabalho, talvez é as nossas posses, mas é uma lei, a lei de Moisés é essa. Outra lei, não cometerás adultério. Fala de fidelidade no casamento. A lei de Moisés diz que se fisicamente houver um envolvimento entre homem e mulher fora do casamento, é adultério. Está muito bem especificado. Está lá na lei de Moisés. É uma lei, é uma dessas leis que Paulo está se referindo. Cometeu adultério. Aí Jesus vem e diz, se você, na sua consciência, se no seu coração, na sua mente, você olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério contra ela. Lei de Moisés, lei de Jesus, que vai além da lei de Moisés. Depois, se você quiser conferir, só anota aí, Mateus, capítulo 5, versos 27 e 28. Queridos, quanto mais somos guiados pelo Espírito, mais afastado nós somos da lei da carne. Paulo está nos ensinando exatamente isso aqui, que aqueles que vivem segundo o Espírito não estão sujeitos às exigências e condenações da lei, pois já foram libertos por Cristo, ok? Tá tudo certo? Mas isso não significa que nós cristãos estamos livres de pecar. É assim que está sendo descrito nessa lei. Não estamos livres para pecar, mas sim que a justiça de Deus agora, ela opera em nossas vidas por meio do Espírito Santo. E não opera por meio de regras
exteriores de uma lei que foi colocada nas tábuas e está muito bem especificada para todos nós. Quanto mais somos guiados pelo Espírito Santo, naturalmente, queridos, nós cumprimos a vontade de Deus. Não por obrigação de uma lei, mas por uma transformação interior através da nossa nova natureza, através da nossa nova identidade. Existe claramente uma luta entre a nossa natureza caída e pecaminosa com a natureza do Espírito Santo que habita em mim no meu novo nascimento. Basicamente, esse conflito, queridos, trazendo mais um resumo aqui, basicamente é uma luta para dominar as suas atitudes. Essa luta espiritual é uma luta basicamente para dominar as suas atitudes. Como que a gente entende um pouco essa luta? Quero trazer algo muito prático para vocês. Eu reuni 4 domínios aqui para a gente analisar. O que acontece nessa guerra diária que eu e você enfrenta, que a gente vive? Basicamente é uma queda de braço entre o que o Espírito de Deus quer com o que a carne quer. O primeiro passo é o domínio da nossa atenção. Anota aí, domínio 1, domínio da nossa atenção. Aquilo que domina a sua atenção, começa o domínio de alguma coisa sobre você. As coisas não acontecem assim. Você não cai no pecado, ou por um vacilo, tropecei no pecado. Não, querido. Aquilo que domina a sua atenção, lá no final vai gerar algo. Aquilo que você coloca muito tempo a sua atenção, vai gerar algo, tanto para o bem, para fruto do Espírito, como vai gerar algo, as obras da carne. Aquilo que começa a dominar a sua atenção, começa a dominar alguma coisa sobre você. Então, queridos, tome cuidado com aquilo que está dominando a sua atenção. Vai refletindo aí. Por exemplo, é você que se aflora, ou melhor, é você que se desperta, ou é você que se coloca no modo offline em alguma área da sua vida. Seja ela qual for. Quer ver só? Só para trazer um entendimento para você. Se você, meu irmão, você cismar que a sua sexualidade está parada, é você que vai dar um gás. Não é mais ninguém, é você. Você quer estudar algo, você vai dar atenção para um livro específico. É você que dá atenção para uma pessoa, é você que dá atenção para o passado, é você que dá atenção para o seu casamento, é você que dá atenção devida a um vício, é aquilo que dominar a sua atenção vai derrotar você, ou vai te fazer um vencedor. São 2 leis, e o primeiro domínio é o domínio da sua atenção. O segundo domínio que eu quero trazer para vocês é o domínio dos seus sentimentos, aquilo que dominou a sua atenção, aquilo que você guardou muito tempo da sua atenção, começa a dominar os teus sentimentos. Se você ficar muito na internet, nas redes sociais, para pensar o que você está dando muito a atenção. Você começa a sentir. Você deve estar sentindo coisas referentes àquilo que você está vendo, guardando muita atenção. Você conhece alguém? Eu conheço. Pessoas que têm medo de tudo, pavorosas. Atenção, se abre o Instagram, é só tragédia, é só luta, é só prova, é só doença, é tudo de ruim. Liga a TV, vai para o canal, lá no Brasil tínhamos um canal lá que era só, aqui, alerta, alguma coisa assim, que era só tragédia. 2, 3 horas seguidas, e a gente via nas casas, na nossa casa muito tempo ficou aquilo ligado, era assassinato, era traição, era tragédia em cima de tragédia, aquilo que vai dominando a nossa atenção, vai gerando sentimentos, aí a gente passa a ter medo, a gente passa a ficar olhando para trás, o que está vindo, a gente começa a andar de uma forma, a gente fica com medo até de sair na rua, você prendeu a sua atenção em uma determinada coisa, numa determinada área ou situação, você começa a ter
sentimentos de acordo com aquilo que está à sua atenção. Porque o ser humano, eu e você, nós precisamos sentir alguma coisa. Mas o que domina os seus sentimentos é onde está a sua atenção. Para analisar na sua semana. Um terceiro domínio que acontece nessa guerra diária nossa é o domínio das suas vontades. O que prendeu a sua atenção, que você gastou muito tempo da sua atenção, dominou os seus sentimentos, agora passa a dominar as suas vontades. Quer ver só? Vou te dar um exemplo muito prático. Para trazer, eu tentei encontrar outra coisa, mas é muito prático e você vai conseguir entrar comigo nesse exemplo. Você olha uma pessoa fitness, uma pessoa bem malhada, né? Você começa a olhar o Instagram e ver só pessoas fitness, musculação. É um exemplo muito prático. Aqui, daí você começa a pesquisar algo, você começa a estudar isso, já está no segundo passo. Aí eu vejo alguém tomando alguma coisa. Poxa, mas aquela pessoa tomou alguma coisa para emagrecer? O que será que é para complementar a dieta? O que ela está usando? Será que ela está tomando um shake diferente? Será que ela tomou bomba? Como que está assim fortão? Como que está assim fortona? Como que está toda esculpida? Aí você começa a se inteirar. Aí você começa a sentir, eu estou precisando me cuidar mais. Eu olho para a minha perna, é fina demais, o meu braço é murchado, eu estou com uma pochete aqui, eu preciso me fortalecer, eu preciso trazer um shape mais, eu preciso cuidar mais de mim, eu começo a ter vontades. Não é assim? Não é muito claro? Eu quero ficar grandão, forte. Quero passar na porta e abrir 2 inches de cada lado. Eu começo a sentir vontades. Porque o que domina a minha atenção, domina os meus sentimentos, domina a minha vontade. Aí, meu irmão, vem o quarto domínio, que é o último estágio desse ciclo de batalha espiritual, desse conflito interno que nós temos, que é o domínio das atitudes. O que acontece? Eu passo a comprar peso, me matriculo na academia, vou de manhã, vou à tarde, depois do trabalho, compro uma bicicleta, já passo a fazer caminhada, corrida, já faço musculação, já olho para onde eu vou, né, dar mais atenção. Queridos, é uma guerra de braço, é uma queda de braço, porque aquilo que chamou muito a minha atenção começa a dominar os meus sentimentos, e daí começa a me trazer vontades, e daí culmina nas minhas atitudes. É assim essa batalha espiritual. Cuidado com aquilo para o qual você dá muita atenção, queridos, porque diante daquilo que você ficar muito tempo parado olhando, você pode se tornar. E isso me veio à mente como que Jacó, nós lemos no nosso plano diário de estudo da Bíblia, como que Jacó ganhou todas as ovelhas de Labão. E nós lemos em Salmo 30 e Salmo 31. Por que o gado e as ovelhinhas iam beber água? Daí Jacó teve uma ideia, ele falou assim, eu vou cortar umas canas listradas, vou colocar lá no bebedor, e as ovelhinhas ficavam como lá? Olhando. Bebendo água, maior parte do dia. Bebendo água, olhando, bebendo. Começou a vir listrado, malhado. Muito claro, queridos, muito claro. Os bichos ficaram parados em algo que trouxe atenção, trouxe muita atenção. É espiritual isso. Talvez você pode ler, isso aqui foi como que a gente pode dizer? Foi uma simpatia de Jacó. Foi algo, né, que ele fez ali, ele mexeu alguma coisa. Queridos, é espiritual para as nossas vidas. A pergunta que eu faço para você é, diante do que você está parado, olhando, gastando exaustivamente muito tempo? Porque diante daquilo que está fixando a sua atenção, você vai começar a agir de acordo com aquilo. Você está diariamente diante da palavra de Deus? Sabe, queridos, Jesus quando estava lá no Sinédrio sendo julgado, lembram que Pedro, ele foi acusado por 3 vezes de se parecer com Jesus? Ele foi identificado no meio das pessoas, ora ele chega numa fogueirinha, ora ele chega num outro lugar, por 3 vezes ele foi acusado dizendo, ele se parece com ele. O cara andou 3 anos com Jesus, por 3 anos ele pegou o jeito de falar, a aparência, o jeito de andar, o jeito de pensar, o jeito de caminhar.
talvez só a resposta dele já foi identificar, não, ele se parece com Jesus. 3 anos foi o suficiente para que confundisse ele e falasse, ele é um deles, pode botar ele também na cruz. Voltando aqui para o nosso contexto, Paulo nos dá um alívio, queridos. Ele não está dizendo que isso é normal ou aceitável. Em nenhum momento Paulo diz que isso é normal ou aceitável, mas que é uma realidade pela qual todos nós passamos. E a boa notícia, queridos, é que não estamos sozinhos nessa luta. Há uma lição para nós aqui. Embora o pecado habite em nós, não somos pecado. Isso não nos define. O pecado não é nossa identidade. Em Cristo, nossa identidade foi mudada. O pecado não nos define, não define quem somos, mas ele ainda tenta influenciar as nossas atitudes, as nossas ações, diariamente. A boa notícia é que se você tem essas lutas, cristão, ei, cristão, se você identificou alguma luta, é porque você é de Cristo. Vocês me ouviram? Se você passa por essas lutas, é porque você é de Cristo. Porque o não cristão não sabe que está errado. O não cristão não sabe que ele errou, que ele falou que não devia, que ele pensou que não devia, que ele agiu como não devia, que ele foi para lugares que não devia. Se você passa por essas lutas, por esses desafios, é porque você é cristão, querido. Paulo, ele conclui no final deste capítulo a solução para esse dilema, que não vem dos nossos próprios esforços, mas vem da graça de Deus em Jesus Cristo. E o que me chama a atenção, depois de uma revelação de Paulo, do seu conflito, Romanos capítulo 7, versos 24 e 25, o final daquele texto que nós lemos, ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido, só faz isso quem é crente. Só faz isso, só reconhece, miserável homem que sou, falei o que não devia. É só cristão que faz isso. É só pessoa convertida que faz isso. Só cristão que faz isso. Miserável homem que sou, olhei o que não devia. Miserável homem que sou, caí, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu não posso, mas Jesus pode. Ele reconhece que, por mais que a sua luta contra o pecado seja real, há uma vitória maior em Cristo. Ele é a resposta. Então, queridos, quando perguntarem para você, santidade para quê? Santidade para vencermos um conflito interno que diariamente tenta nos derrubar. Porque o pecado ainda tenta nos afastar de Deus. Santidade para quê? Para que nós possamos fazer cada vez mais o bem que eu desejo. Santidade para quê? Para cada vez mais eu fazer menos o mal que eu não quero fazer. A pergunta que eu quero deixar para vocês é como você está lidando com essa luta interna. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo de alguma forma desencorajado, pensando que o seu pecado é maior do que a graça de Deus. Eu preciso colocar Jesus novamente na cruz, porque o meu pecado, aí você abraça o seu pecado, faz carinho nele, é maior, que prova. Não, talvez você tenha tentado, mas parece que sempre falha. Não, queridos, não desista. É um conflito interno. E você só vence com o fruto do Espírito. Só vence identificando o que está dominando a sua atenção, o que está dominando os seus sentimentos, o que está dominando as suas vontades. Isso vai refletir nas suas atitudes. Santidade para quê, queridos? Não é para que sejamos perfeitos, mas que nos voltemos para Ele com humildade, reconhecendo que a necessidade da graça de Deus é para todos os nossos dias. Santidade para quê, queridos?
para que em Cristo encontremos não apenas o perdão que já foi derramado sobre nós, mas também que encontremos força para superar os nossos desafios diários. Santidade para quê, queridos? Para reconhecer que o pecado ainda nos afeta, mas lembrando-se que sempre em Cristo somos mais do que vencedores. Ele é a nossa força, é a nossa esperança. Queridos, se você está lutando contra o pecado, seja ele qual for, a classificação que for, saiba que você não está sozinho. Há um Espírito que está todo momento dizendo para você: reconhece, porque eu estou aqui para te fortalecer, para te ajudar. A boa notícia é que em Cristo há perdão, a vitória, a esperança. O pecado pode habitar dentro de nós, queridos, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Nós vamos continuar essa luta confiando e não estamos sozinhos. A graça de Deus está conosco. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé esta noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e por um momento refletisse na sua caminhada diária, na luta que você enfrenta todos os dias. Colocasse aí a mão no seu coração e levasse o seu pensamento às suas batalhas diárias, seja ela qual for. Agora é só você e Deus. Nem o diabo tem o poder de ler o seu pensamento agora. É só você e Deus. Você reconhece, assim como Paulo reconhece: miserável homem que sou, e muitas vezes cedo às tentações, dou ouvidos para a carne, e as minhas atitudes são reflexos de uma carne que ainda não está morta, e ainda está falando mais alto, fala muito mais alto. Você que reconhece, repita essa oração comigo com seus olhos fechados, a sua mão no seu coração, queridos. Repita comigo: Senhor, reconhecemos que em muitas áreas de nossa vida, nós lutamos contra o pecado, mas agradecemos por em Cristo termos uma nova identidade. Em Cristo temos uma nova natureza. Ajuda-nos a viver segundo o Teu Espírito e a ter força para resistir às tentações. Senhor, eu agradeço pela Sua graça, que me fortalece na minha luta diária contra o pecado. Eu sei que sozinho não posso vencer, mas em Cristo sou mais do que vencedor. Espírito Santo, domina a minha atenção. Espírito Santo, domina as minhas vontades. Espírito Santo, domina os meus sentimentos. Espírito Santo, domina as minhas atitudes. Dá-me sabedoria, força, discernimento para viver conforme a Sua vontade. Que na minha fraqueza, eu possa me sentir forte, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu declaro neste momento, Pai, sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai, um entendimento deste conflito que nos é tão real nas nossas vidas, na nossa caminhada diária, mas que muitas vezes nós saímos derrotados, Pai. Muitas vezes nós não temos força, mas nós estamos aqui como Paulo, dizendo: ah, miserável homem que sou, que eu caí, eu perdi, eu vacilei, mas me ajuda, Senhor, a levantar,
me ajuda a me fortalecer. Espírito Santo, domina as nossas atenções. Espírito Santo, me ajuda diariamente a focar o meu entendimento na Tua palavra. Espírito Santo, me ajuda a discernir todas as vozes que estão na minha mente. Espírito Santo, silencia as vozes da minha carne e aumenta a Sua voz, Espírito Santo, aos meus ouvidos. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para olharmos além daquilo que é as nossas lutas diárias, para que possamos identificar que aquilo que nos causa morte diária pode causar a morte da nossa carne também. Se a nossa carne está sendo enfraquecida, o nosso espírito está sendo fortalecido. Mas se o nosso espírito está sendo enfraquecido, é porque a nossa carne está se sobressaindo. Espírito Santo, nos ajuda nessa batalha, nesse conflito, para que possamos assim chegarmos no estado de varão perfeito, aquele que olha para o Senhor sem mancha, sem mácula, sem mancha, sem mácula. Ajuda-nos, Pai, a discernirmos todos os nossos desejos, as nossas vontades. Domina, Pai, as nossas atitudes, que elas sejam para todos os dias glorificar o Teu nome. Que o que saia da nossa boca saia para glorificar o Teu nome. Que o que entra nos nossos ouvidos seja para glorificar o Teu santo nome.